O Brasil, no ano passado, mais precisamente no mês de abril, teve a publicação do que é considerado, então, a nova política nacional sobre drogas. A nova política nacional sobre drogas foi publicada por meio de um decreto presidencial, decreto do presidente da República, número 9761, que instituiu uma série de mudanças para que nós pudéssemos ter, então, a possibilidade de termos ações mais efetivas no enfrentamento das drogas no Brasil. Isso porque, infelizmente, antigas políticas públicas na área de drogas no Brasil vinham apresentando indicadores, resultados extremamente insatisfatórios. Então, era essa a realidade que nós tínhamos e, no início da gestão do atual governo federal, houve, então, publicação de uma nova política nacional sobre drogas para que nós pudéssemos ter, então, um enfrentamento mais efetivo aos problemas decorrentes nessa área no Brasil. Um dos pontos que alicerça a nova política nacional sobre drogas no Brasil é a posição clara contra a liberação das drogas, e aí inclui, obviamente, a liberação da maconha. Então é isso que nós temos a partir do início da atual gestão do governo federal. Isso porque, Célio, últimas gestões do governo federal, infelizmente, no mínimo, nos últimos anos, vinham flertando com a possibilidade da liberação da maconha e de outras drogas no Brasil. Acho que é importante, né, o que eu vou buscar aqui nesse momento, Célio, trazer para as pessoas que estão nos acompanhando agora, trazer resultados de experiências internacionais que acabaram por flexibilizar o uso de drogas, o porte de drogas, a produção de drogas, enfim. Então, eu gostaria de trazer algumas experiências mundo afora que acabaram, então, enveredando por esse caminho e que acabaram, então, tendo resultados bastante ruins. Eu acho que é importante que nós estudemos os resultados, as experiências que outros países vêm tendo com a flexibilização do controle da cannabis, para que o Brasil, então, se conscientize de fato que esse não é o caminho, para que a sociedade brasileira, então, enfrente os graves problemas que nós temos na área das drogas, da dependência química em nosso país. Acho que a primeira questão que é importante, Célio, ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, é que quando há a flexibilização sobre o controle da maconha, há, consequentemente, um aumento do consumo. Essa é a primeira questão que é importante ficar claro. Este ano, agora, 2020, foi publicado um estudo realizado pela Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Esse estudo foi publicado numa revista internacional de grande qualidade científica chamada JAMA. A JAMA é o jornal da Associação Médica Americana. Esse estudo foi realizado entre os anos, Célio, de 2008 e 2016. E esse estudo mostrou que os estados americanos que liberaram a maconha, nesses estados houve um aumento importante do consumo entre adolescentes e adultos jovens. Tem outro estudo importante realizado no estado do Oregon, um estado americano que liberou também, que legalizou o uso da maconha. Houve um aumento importante do uso dessa droga, principalmente por meio de vaporizadores. Há um outro estudo também importante que foi publicado no ano de 2018, realizado aqui no nosso vizinho, no Uruguai, que também legalizou a maconha naquele país. Esse estudo, publicado então em 2018, mostrou um aumento importante do consumo de maconha entre pessoas acima de 55 anos. Após a legalização da maconha, então, no Uruguai, nesse grupo de pessoas houve um aumento do consumo na ordem de 229%. Então, hoje está mais que pacificado que a flexibilização no controle de qualquer substância, e a gente está falando aqui da maconha, né, os dados que nós temos hoje de experiências acumuladas em outros países é que a flexibilização do controle da maconha leva, consequentemente, ao aumento do seu consumo. Uma outra questão que sempre se coloca, na verdade, é um argumento completamente falacioso, que não encontra respaldo na realidade, que é uma possível legalização da maconha levaria
a uma diminuição do narcotráfico. Essa é uma situação também que não se sustenta. Por exemplo, no final do ano passado, 2019, um periódico aqui no Brasil, a Gazeta do Povo, publicou um artigo bastante interessante chamado Por que a legalização da maconha é um fracasso na Califórnia. A Califórnia é um estado americano que liberou a maconha. E, na verdade, é um grande fracasso na Califórnia a legalização da maconha, porque o que acaba acontecendo é que quando a legalização de uma droga, essa droga acaba ficando mais cara, porque, enfim, sobre toda a sua cadeia produtiva, incide impostos, acaba ficando mais difícil o acesso dessa droga no mercado legalizado. Então, na verdade, fica muito mais fácil que o consumidor continue comprando a droga no mercado paralelo, com o narcotráfico. Então, na verdade, você tem um aumento do consumo quando uma droga é legalizada, e nós vimos aqui que isso acontece, e, na verdade, há um aumento de consumo no mercado paralelo, porque o mercado oficial sempre é mais caro e é mais difícil de se obter a droga. A BBC News, né, enfim, no ano passado, publicou uma matéria bastante interessante mostrando o aumento do narcotráfico em estados americanos que liberaram maconha. Aqui no Uruguai, né, o estado que nós já conversamos aqui, que também que legalizou a maconha, um estudo publicado no ano de 2019, em dezembro, então, do ano passado, mostrou que não há apenas um aumento do tráfico da maconha. Houve também no Uruguai aumento do tráfico de outras drogas. Só para quem está aqui nos assistindo, no ano passado, por exemplo, houve a maior apreensão de cocaína realizada em toda a história do Uruguai. Houve uma apreensão da ordem de 4,5 toneladas, uma única apreensão de cocaína no Uruguai, mostrando que o aumento do tráfico não se dá apenas da droga liberada, mas há um aquecimento desse mercado ilegal da droga, como nós podemos observar aqui no caso do Uruguai. No Canadá, por exemplo, também houve um problema, né, enfim, porque quando houve a legalização da maconha, a indústria da maconha canadense apostou de um jeito muito forte, né, na produção de maconha para abastecer esse mercado recém-legalizado, recém-criado. O que acabou acontecendo, teve a publicação, né, de um estudo no final do ano passado, final de 2019, que no ano passado, então, houve um acúmulo importante de maconha produzida para alimentar o mercado oficial da maconha lá no Canadá. Houve um acúmulo de 400 toneladas da produção de maconha no Canadá. Por quê? Porque, na verdade, não houve, diferente do que era esperado, não houve um aumento do consumo no mercado oficial da maconha, no mercado legalizado. Por quê? Justamente por conta dessas questões todas que nós conversamos. E agora, obviamente, que a gente precisa ser muito inteligente para saber para onde que a indústria da maconha está querendo vender todo esse excedente de produção da maconha naquele país. Tem uma outra coisa que é interessante, né, enfim, que nós temos que conversar aqui, é que simplesmente a legalização da venda, da produção de uma droga como a maconha, isso não vai causar um impacto no crime organizado. Né? Na verdade, quando nós falamos de crime organizado, essa é uma questão importante aqui, nós estamos falando de grandes organizações, né, organizações criminosas, que se por um acaso ocorrer uma dificuldade para a venda, por exemplo, de uma droga que pode ser legalizada, isso não acontece, mas supondo que isso pudesse acontecer, simplesmente essas organizações criminosas mudariam a sua área de atuação. Isso tem acontecido, tem uma experiência, né, que aconteceu na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, tem uma certa ocasião em que houve um aumento muito grande da repressão ao narcotráfico e o crime organizado acabou mudando a sua ação criminosa, por exemplo, para o crime de roubo de cargas. Então, a gente aqui está falando de organizações criminosas que movimentam uma quantidade muito grande de recursos financeiros e que, na verdade, não se abalariam tão fácil com a liberação, com a legalização da maconha.
Então, esse é outro ponto também, nós não podemos ser tão polianescos, tão ingênuos em acharmos que a liberação da maconha seria um golpe mortal no crime organizado no país. Outra questão que é importante diz respeito à violência, né? Uma argumentação muito grande, né, muito forte para a liberação da maconha, para a legalização da maconha, é que esse fenômeno levaria a uma redução da violência no Brasil, que realmente é muito alta, principalmente ligado à questão das drogas. Se nós pegarmos, então, o exemplo do Uruguai, só no ano de 2018, no primeiro semestre daquele ano, só no primeiro semestre de 2018, houve um aumento das taxas de homicídio de 66,4% no Uruguai. Isso daí principalmente por conta de aumento da disputa pelo mercado ilegal da maconha, que aumentou muito naquele país após a legalização da droga. Esses dados têm sido publicados a exaustão aqui no Brasil. Foram publicadas matérias na Folha de São Paulo, na Zero Hora, no El País, na Gazeta do Povo, enfim. Então, essa é uma coisa mais que documentada, esse aumento importante da violência no Uruguai. E houve também no Uruguai um aumento importante de crimes contra o patrimônio. Então, essa questão de você argumentar que a liberação da maconha, a legalização da maconha vai levar a uma redução na violência, não é isso que a experiência internacional tem mostrado. Foi publicado também, agora no ano passado, um estudo realizado no estado do Colorado, um estado americano que legalizou a maconha, e aqui no Brasil esse estudo foi trazido, né, uma publicação no periódico da Agência Brasil, um estudo realizado entre os anos de 2013 e 2016, mostrando que no Colorado, o estado que liberou a maconha, que legalizou a maconha, houve um aumento de 5% da criminalidade, enquanto que no restante dos Estados Unidos houve uma redução no mesmo período da criminalidade. Quando se fala, então, da criminalidade violenta como homicídio, Célio, o aumento foi ainda maior, foi um aumento de 12,5%, enquanto que nos Estados Unidos, de maneira geral, houve uma redução dos crimes violentos como homicídio. Então, esse é um outro exemplo, né, de que a redução da violência não acontece com a liberação da maconha, muito pelo contrário. Esses exemplos todos dos Estados Unidos, do Uruguai, mostra que esse argumento é totalmente falacioso e que não encontra sustentação em dados da realidade. Um outro argumento também que se coloca o tempo inteiro por grupos que buscam a legalização da maconha no Brasil é que haveria, né, com essa ação, uma redução do encarceramento. Isso também não é verdade. Tem um estudo publicado no ano de 2016, Célio, pelo Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, mostrando que mais de 60% dos países que toleram o uso de drogas tiveram aumento importante do número de presos. Isso porque, como nós já conversamos aqui, quando se legaliza uma droga, no caso da maconha, por exemplo, há um aumento de pessoas usando, aumento do narcotráfico, aumento da disputa pelo mercado ilegal da droga, por consequência, o aumento da violência e o aumento do encarceramento. Então, nós não teríamos redução de encarceramento no Brasil com a liberação da maconha. Isso é também uma coisa que não encontra respaldo em experiências internacionais de países que liberaram a maconha. Um outro fenômeno que a gente precisa conversar também, um fenômeno importante, que é o aumento de acidentes automobilísticos, acidentes no trânsito, em estados americanos que liberaram, que legalizaram a maconha. Esse foi um estudo publicado, um estudo importante, publicado pelo Instituto de Segurança Viária das Seguradoras dos Estados Unidos, mostrando, então, que os estados americanos que legalizaram a maconha, houve um aumento importante dos acidentes automobilísticos. A estimativa é que só nos Estados Unidos, cerca de 12 milhões de pessoas dirigem sob efeito da maconha. Tem um estudo também realizado no Canadá, em Quebec, mostrando esse mesmo fenômeno. Então, a gente vê que a repercussão, né, enfim, de uma possível legalização da maconha é tremenda e se abate sobre toda a sociedade. Quando nós falamos de saúde pública, então, o impacto é devastador, o impacto é gigantesco da liberação da maconha. Como já foi dito aqui pelo professor Ronaldo Laranjeira, a maconha é um fator de risco ambiental mais importante para o desenvolvimento de quadros psicóticos. São quadros psiquiátricos graves que podem cursar com grande incapacitação
para a pessoa que apresenta esse quadro clínico. O principal quadro psicótico que é desencadeado pela maconha é a esquizofrenia, né? E existe farta literatura científica mostrando a maconha como um importante fator de risco para a esquizofrenia. Inclusive, está muito documentado, por exemplo, a questão da dose-resposta, ou seja, quanto mais maconha se usa, maior a chance de se desenvolver quadros psicóticos como esquizofrenia. Um outro fenômeno também que é muito documentado na literatura é que quanto mais precoce o uso, o início do uso da maconha, maior a chance do indivíduo desenvolver quadros psicóticos como esquizofrenia. Esses dados são mais que sedimentados na literatura. Por quê? Porque a maconha é uma droga que compromete o neurodesenvolvimento. Então, quanto mais precoce o início, quanto mais se usa, maior vai ser o impacto, então, do neurodesenvolvimento e maior a chance da apresentação de quadros psicóticos, como a esquizofrenia e de outros transtornos mentais graves. Tem uma experiência nessa área da saúde pública, ocorrida em Portugal, mas um fenômeno bastante interessante que ocorreu naquele país, e teve um estudo científico publicado numa revista bastante importante no ano passado, 2019, mostrando que em Portugal, após a legalização da maconha, houve um aumento de 30 vezes na taxa de internação de pessoas com quadros psicóticos relacionados ao uso da maconha naquele país. Então, houve um aumento de 30 vezes a internação de pessoas em Portugal depois da liberação da maconha por conta de quadros psicóticos, mostrando um impacto muito importante na saúde mental da população portuguesa. Além disso, a maconha, sabidamente, é um fator de risco importante para ansiedade, depressão, suicídio, comprometimento cognitivo. A maconha, por conta dessas questões todas, está relacionado com abandono precoce da escola, enfim, causa uma série de danos e de problemas na saúde mental das pessoas, principalmente dos adolescentes. Uma outra questão, Célio, também, que é um outro ponto que o tempo inteiro se coloca também de um jeito totalmente inapropriado, é que uma possível liberação da maconha ajudaria o Brasil, por exemplo, a aumentar a arrecadação de impostos. Isso daí, enfim, até poderia acontecer. À medida que você cria um mercado, que você legaliza uma droga, você oficializa a possibilidade de venda, é claro que você vai aumentar a arrecadação de impostos. Entretanto, tem um estudo publicado pela Universidade do Estado do Colorado, o Estado americano, obrigado, o Estado americano que liberou a maconha. É importante ficar claro que os gastos com problemas decorrentes da liberação da maconha naquele estado foram 4 vezes maiores do que os recursos arrecadados com a venda da maconha legalizada. Logo, esse argumento de que liberar maconha, porque você vai ter mais arrecadação de impostos, isso vai ser um benefício para a sociedade, isso é completamente equivocado, porque os gastos advindos, os problemas relacionados com a liberação da droga, enfim, no caso da maconha, os gastos vão ser muito maiores do que os possíveis impostos arrecadados. Se a gente pegar, por exemplo, fazer um paralelo com a questão do álcool, né, a maior indústria que nós temos no Brasil hoje é a indústria do álcool. Obviamente que nós não queremos que a segunda indústria mais importante, com mais força no Brasil, seja a indústria da maconha. Ou seja, então nós não podemos aceitar esse argumento, porque ele é totalmente falacioso. Uma outra questão que é importante também diz respeito à saúde das crianças, né? Nos Estados Unidos, nos estados que liberaram a maconha, e também no Canadá, houve um aumento muito importante de internações de crianças por quadros de intoxicação pela maconha. Porque quando há legalização da maconha, há também a possibilidade da venda de produtos alimentícios, produtos cosméticos com maconha, e na verdade isso acaba ficando mais à disposição das crianças, que infelizmente acabam ingerindo esses doces, essas guloseimas com maconha, e acabam então se intoxicando. Então, enfim, para finalizar, é muito importante, Célia, é muito importante
que a sociedade brasileira entenda que as experiências de liberação da maconha em vários países têm causado uma série de problemas. E, sem dúvida alguma, se isso acontecer no Brasil, a liberação da maconha, de qualquer tipo de droga, não vai ajudar a solucionar os graves problemas que nós temos na área das drogas e dependência química no Brasil. Muito pelo contrário, a possível liberação da maconha no Brasil só vai fazer piorar essa situação. E os impactos, na verdade, como nós vimos, os impactos são para os usuários, para as suas famílias e para todo o conjunto social. Por conta disso, nós não podemos liberar a maconha no Brasil, nós não podemos liberar nenhuma droga hoje ilícita, e essa é a posição do governo brasileiro, a posição firme do governo brasileiro nesse sentido, e essa é uma posição que foi externada, que foi colocada na nova política nacional sobre drogas.